Meus irmãos, que dia maravilhoso hoje, né? Eu agradeço as palavras da irmã Anaílce, né? Isso me torna muito grato ao Senhor, né? Poder ouvir isso. E também agradeço também a oportunidade por vir mais uma vez aqui falar para vocês no Dia dos Pais. É um dia especial e sobre a gravata, essa gravata ela já tem 26 anos e algumas pessoas pediram para atualizar, né? Mas não pode ser atualizada, né? Aqui a Débora tinha 11 e a Isabel tinha 7, é isso? Por aí, né? E eu disse para ela que eu iria entregar hoje a gravata ou para o Diácono Vanias ou para a irmã Simeia, para fazer parte do acervo da história da igreja, né? Daqui a 200 anos, aí vão ver que havia uma gravata assim aqui, né? Meus irmãos, é com grande alegria, nós estamos hoje aqui, eu sei que os irmãos estão com esse espírito de celebração e eu estou longe aqui das minhas filhas hoje, mas eu sei que elas podem estar lá me ouvindo, mas elas estão perto do coração. Eu acho que tem outros pais aqui também que estão com os filhos longe, e depois do culto, tanto eu como o pastor Norte também, não é? Nós vamos estar disponíveis para ser abraçados pelos filhos daqui, não é? E eu agradeço, também hoje eu estou aqui com as minhas duas irmãs mais novas, não é? Eu sou mais velho, elas estão hoje aqui no culto, eu agradeço pela presença delas aqui, no Rondo também. Muito obrigado, meus irmãos. E eu estou vendo que as crianças estão aqui hoje. Por que vocês estão aqui hoje? Hoje é um dia especial, não é? Conseguem ler o que está escrito lá? É o dia dos pais, né? Por isso que nós estamos aqui. E nós estamos aqui hoje para celebrar os pais, celebrar essa dádiva, a família, não é? E eu começo, né, levando para a palavra de Deus. Deixa eu ver se vai funcionar aqui o nosso... Pronto. Eu trago um texto bíblico, não é? Que aparentemente ele pode não trazer algo assim diretamente para o pai ou para o filho, mas ele tem muito a ver com a família. E o título que eu coloquei ali é: o cuidado começa em casa. O cuidado começa em casa. Vocês conseguem repetir comigo? Cuidado começa em casa. Ficou? Pode ser melhor, de novo. Cuidado começa em casa. Eu pego um texto, um versículo da carta de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E o texto está ali projetado e ele diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, é um texto que trata de algo muito central na vida do cristão, que é o cuidado. A palavra central ali é o cuidado, não é? O contexto onde Paulo escreve essa carta, ele está tratando das viúvas. Ele trata das viúvas porque havia um problema lá em Éfeso e ele estava dando uma orientação para aquele pastor como lidar com as necessidades da igreja. Nós sabemos que nós lidamos constantemente na igreja com necessitados, umas mais, outras menos, mas a igreja está lidando sempre com isso e ela deve fazer isso. E Paulo orienta Timóteo como cuidar das viúvas, mas de repente nesse versículo, na carta, ele para e diz assim: olha, tem alguma coisa aqui que eu quero confrontar vocês. Primeiro que ele diz assim: ora. Ora parece assim que ele se aborreceu, né? Eu fiquei olhando assim, será que ele ficou meio... ora, né? Ora, se alguém... Quer dizer que não era para ter aquilo ali. Não era para existir aquele comportamento dentro da igreja. Não era para ter que lidar com uma indiferença tal nesse ponto de necessidade, porque possivelmente... quando ele tratava das viúvas, muitas das viúvas ali tinham mães, eram mães, tinham filhos, tinham netos, tinham outras pessoas que podiam cuidar delas e não queriam cuidar, provavelmente estavam entregando para que a igreja cuidasse. E ele diz aqui: ora, se alguém, então não é para ter ninguém assim. Nós temos aprendido agora, até na Escola Bíblica Dominical, sobre o Sermão do Monte, toda essa ética de amor cristão, de amor ao próximo, de cuidado, não é?
E aqui a palavra de Deus diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus. Então ele começa na negativa: não tem cuidado dos seus. Quem são os seus? Quem são esses que não estão sendo cuidados? Quem são os nossos? Os seus são todos aqueles que caminham conosco, são aqueles que estão na igreja conosco, caminhando conosco, todo domingo, nas reuniões, são os nossos. São aqueles que trabalham conosco, são aqueles da nossa comunidade, são os nossos. Mas aqui Paulo ele detalha, quando ele vai à frente no versículo, ele diz: e especialmente dos da própria casa. Então ele parte agora para o núcleo familiar, dizendo: olha, o cuidado principal, especial, fundamental é a família, é a própria casa. Então nós não podemos olvidar, nós não podemos esquecer desta situação. E ele diz assim: olha, se alguém está fazendo isso, eu espero que realmente que não haja ninguém aqui assim, porque ele está dizendo: ora, se alguém, nós estamos só meditando na palavra. Ele diz que tem negado a fé. Meus irmãos, esse negócio de negar a fé é sério, porque o que ele está dizendo aqui é que tantas vezes as pessoas elas professam a fé com a boca, com a religião, mas na prática elas não fazem aquilo que realmente elas estão pregando, que elas dizem que vivem. Tem negado a fé. Ora, uma forma de negar a fé fundamental é descuidando dos seus familiares, descuidando da sua casa, descuidando da sua família. E ele vai adiante, ele diz assim: e é pior do que o descrente. Aí pronto. Meus irmãos, se a gente olhar na natureza, a gente observa que algumas espécies de animais, como os elefantes, como os lobos, as baleias, eles cuidam dos que andam com eles. A própria natureza ensina isso para a gente, que eles cuidam. Eu vi até o caso que também tem uns pinguins que eles cuidam dos filhos, os machos cuidam dos pais, cuidam dos filhos. Tem uns pais sapo que carregam os filhos nas costas. Então, há um cuidado na natureza. E se nós olharmos nas culturas, mesmo nas religiões diferentes da nossa, entre outras religiões como muçulmanos e etc., até mesmo os ateus, nós encontramos essa situação em que eles têm cuidado com os seus, com a família, como se alguma coisa dentro do seu coração, dentro da sua natureza, dentro de si, o impelisse para isso, porque Deus colocou isso dentro da gente. Deus colocou essa lei dentro de nós, essa consciência, esse afeto que nós clamamos pelo pai, pelo filho, pela esposa, pela mãe. Isso é da nossa natureza. É por isso que Paulo diz assim, que negligenciar uma coisa dessa é se tornar pior do que um descrente. E não é para existir isso dentro da igreja, não é para existir isso entre nós. Felizmente não há. Nós estamos hoje aqui para celebrar exatamente esse cuidado que nós devemos ter. O contexto de Paulo, ele fala, para ver se vai, da responsabilidade. A responsabilidade familiar é a verdadeira expressão de fé. Então, quando a gente vê um pai caminhando com seus filhos, a mãe, a gente vê que essa é uma expressão na igreja de fé. O cuidado com a família é um reflexo natural da vida cristã. O cristão tem que manifestar essa natureza. E eu me dirijo aos pais, não é? Eu gostaria de falar um pouco com os pais. E quem aqui já é pai? Não vou pedir para levantar a mão, mas eu fico pensando assim na gente, quando a gente recebeu essa notícia: você vai ser pai. Normalmente é com o resultado de um teste, né? Um exame assim. É muita emoção, né? É muita emoção, a gente fica olhando, olha de novo aí o resultado do exame, é isso mesmo, puxa, aí passa muita coisa na cabeça da gente, muitos sonhos, muitas emoções, muitas alegrias. Os irmãos aqui que já são pais há algum tempo, ou já foram pais mais de uma vez, sabem, às vezes tem pai até que chora, né? Tem pai que chora, porque a mãe, ela vai ser mãe, mas o pai, né? É algo assim extraordinário e maravilhoso. Agora, irmãos, eu trouxe um exemplo que se encontra ali em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ele narra
a experiência de José, do pai de Jesus. José, agora imagina, José, pense um pouco, pai, agora, você no lugar de José. Você está casado, né? Aliás, ele nem estava casado. Você ia casar e de repente um anjo diz para você: José, eu vou parafrasear que não foi assim, tá? Você vai ser pai, mas esse filho não é seu. Esse filho é obra de Deus, do Espírito Santo, e você vai ser o pai dessa criança. Que emoção, né? Que exemplo, né? Que José, aquele homem, recebeu essa notícia de que ele iria ser pai, e pai de Jesus, e ele ficou, como que deve ter sido a emoção dele, não é? Então eu queria que essa manhã a gente pensasse uma coisa, pai. Os filhos, eles são nossos, eles são seus, mas eles não nos pertencem. Eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. E quanto mais cedo a gente toma essa consciência que nós somos guardiões da promessa. Para José, o que ele fez? Ele acolheu Maria, ele foi um esposo, ele foi um pai, ele cuidou de Maria no parto, ficou ali, e depois ele foi, protegeu e sustentou Jesus. Ele apresentou Jesus no 8º dia, ele, para ser circuncidado. Quando ele sofreu a ameaça de morte de Herodes, ele foge para outro país, vai embora, para o filho dele não ser morto. Ele protege Jesus do extermínio, leva Jesus para o Egito, até se cumprindo o que estava na palavra, que depois ele seria chamado de lá. José cuidou de Jesus e ensinou. Nós vamos ver a profissão dele, ensinou. José era conhecido como, ou qual era a profissão de José? Carpinteiro. Quem sabe qual era a profissão de Jesus? Crianças, vocês estão prestando atenção? Jesus era... Muito bem. Carpinteiro. Jesus era carpinteiro também, certo? Então Jesus era carpinteiro e por quê? Porque ele aprendeu a profissão dele com o pai. E Jesus, ele se envolve, ele é envolvido por José, pelo amor de José. E a gente descobre, a gente identifica na palavra de Deus que José ensinou a palavra de Deus para Jesus. Ensinou. Jesus foi criado na sinagoga, que era o que eles tinham na época. E como é que nós sabemos que José ensinou a palavra de Deus para Jesus? Esse exemplo, essa importância, ela é fundamental para nós pais, porque a gente observa que, antes de passar lá, eu quero dar essa mensagem aos pais. Pais, cuidem de seus filhos, amém? Então vamos lá. Agora nós vamos para os filhos, e as crianças daqui a pouco vão repetir comigo. Exemplos de Jesus como filho. Então, como é que a gente sabe que Jesus foi ensinado pela palavra, por José? Ora, os irmãos lembram daquele relato de quando Jesus se perde ou é perdido dos pais? Depois de 3 dias que eles foram para Jerusalém, eles desceram para Belém, porque Jerusalém era mais alto, né? Eles descem para Belém, aí eles chegam no meio do caminho. Maria, cadê Jesus? Não está aqui. Cadê Jesus? Não está. Pergunta de todo mundo, não está. E agora? Bora voltar. Voltam, procuram na cidade, cadê o menino? Ah, tem um menino lá no templo. Jesus nessa época tinha 12 anos. E ele vai para o templo. Quando eles chegam no templo, Jesus está lá. No meio dos mestres. No meio dos mestres e dizendo, respondendo e perguntando, e os mestres da lei estavam admiradíssimos com o conhecimento bíblico de Jesus. Pense que Jesus era o Filho de Deus, ele era o autor da Escritura, mas ele também, como homem, ele estudou, ele aprendeu as Escrituras também, ele citava as Escrituras. E Jesus estava ali no templo, e eu estava pensando, ele dormiu no templo, porque deu tempo 3 dias, né? Ele comeu no templo, ele ficou lá hospedado, né? No templo,
E os mestres da lei devem ter gostado dele, porque ele ficou lá. E quando os pais chegam, a gente vê, chega Maria e José e pergunta para ele assim, Maria nem repreende, diz assim, por que você fez isso com a gente? Ela questiona. E Jesus responde para eles, quem lembra? Você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? Que coisa maravilhosa, com 12 anos Jesus já sabia que era filho de Deus. E da onde veio esse conhecimento? Veio da presença do pai, da presença da família, da presença de um ensino da palavra. Ele sabia. E o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, ele sabia da sua identidade, ele já sabia que ele era o Filho de Deus, Pai, Criador do céu e da terra, o Senhor Todo-Poderoso, mas ele honrou o seu pai e a sua mãe terrenos. A Bíblia diz que ele foi submisso aos seus pais. Com 12 anos, um menino judeu já era responsável pela sua religião, ele já era uma pessoa que tinha como responder. Hoje eles têm algum ritual aí de passagem, mas naquele tempo não tem histórico que tinha esse bar mitzvah que eles fazem hoje, mas com 12 anos Jesus, antes dos 13, ele já sabia. E ele foi submisso. Então, tantas vezes, imagina vocês aqui, adolescentes, tem alguma coisa que você sabe mais do que o seu pai, do que a sua mãe? E às vezes sabe mesmo, até porque a gente não sabe muito de tecnologia, não é? Às vezes até os pequenininhos sabem. Mas nessa hora, lembre de Jesus. Jesus era Deus, o Filho de Deus. Ele submeteu ao pai e à mãe. Ele foi obediente a Maria e José, que eram homens, pessoas comuns. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus foi submisso e foi embora com eles para Jerusalém. Pronto, lá ele ficou trabalhando na oficina do pai, se sujando de poeira, ajudando a sustentar a família. E ele foi submisso, porque ali ele aprendeu a ser, vou dizer uma palavra aqui, aprendeu a ser homem, né? Aprendeu a ser forte, aprendeu a ser trabalhador. Ele aprendeu com José. E depois a gente não vê mais José. Eu agora vou pedir das crianças que elas repitam, vocês conseguem repetir comigo? Filhos, honrem seus pais. Está escrito lá, aqui também já. Só as crianças e adolescentes. Filhos, honrem seus pais. Jesus honrou seus pais, não é? E depois, pronto, a gente não sabe mais o que aconteceu, nem de José se fala mais. Aconteceram muitos episódios, mas depois nós vamos ver Jesus já na cruz. Jesus na cruz, ele olha, quem está lá? Maria. José provavelmente já teria falecido. E o que acontece? Jesus entrega a sua mãe, naquele último momento de dor, de sofrimento, ele cuida da mãe. E ele diz, João, está aí tua mãe, cuida dela. Mãe, está aí teu filho, fica com ele. Jesus tinha outros irmãos, mas nem fala dos outros irmãos ali. João tinha uma coisa para dar para Maria, que Jesus viu naquele jovem. É que João depois é chamado de o apóstolo do amor. João diz, João tinha amor, o amor filial para cuidar de Maria. E assim ele entrega. Se José tivesse vivo, talvez ele tivesse dito assim, olha o papai que está lá, velhinho, né? Provavelmente José era mais, cuidado com o papai, toma conta do papai, mamãe, toma conta dele também. Mas ele não estava mais ali, não é? Então ele entrega até o último momento. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus honrou os seus pais. Então, caminhando para o fim, eu queria falar um pouco sobre o verdadeiro exemplo de amor filial que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus é batizado, Jesus sai da água, está lá no Jordão, ele sai, e uma voz fala do céu. Qual foi essa voz? O que foi que essa voz disse? O Deus Pai falou. Então, Deus não falou assim uma palavra de juízo, de afirmação, nem de obediência, mas Deus traz uma frase, uma declaração de amor.
ele diz assim: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então o Pai amava Jesus, o Pai do céu, aquele que o gerou em Maria. E Jesus mesmo, depois lá nos Evangelhos, ele diz assim, tantas vezes em João 14:31, ele diz assim: para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Jesus declara que ele amava o Pai. Então, ele diz assim ainda, capítulo 10, 17, por isso o Pai me ama, eu dou minha vida. Já João 14:21, ele diz assim, que nós devemos nos amar uns aos outros, e Jesus nos ama e o Pai também nos ama. Então, é esse o relacionamento maravilhoso do Pai, do Filho, perfeitamente exemplificado. Há também na palavra exemplos negativos, né, como há positivos. Nós vemos, por exemplo, que o filho pródigo, que é um clássico da nossa história, ele é um filho que ele abandona o pai, ele pega a parte dele e vai embora. Ele dá um mau exemplo e a gente sabe o que aconteceu com ele. Ele abandona aquele pai para o outro cuidar, provavelmente pega a sua parte da herança e depois ele experimentou muitas dificuldades para que depois ele pudesse voltar. E felizmente o pai, com amor, abraça, né? Nós vemos exemplos positivos, como José no Egito, por exemplo. José manda buscar Jacó em Canaã com carruagem, traz ele para o Egito, que ele era um funcionário muito especial lá, e depois, quando Jacó morre, ele leva Jacó para ser sepultado com grande honra. Então, famílias cuidam dos seus. A aplicação prática para a família hoje é o cuidado mútuo na família. Nós devemos cuidar um dos outros. Pais cuidando dos filhos, como José mostrou exemplos. Filhos cuidando dos pais, como Jesus cuidou deles. Até o último suspiro foi submisso. A fé, como nós vimos no início, ela é o testemunho de fé, ela é manifestada em primeiro lugar na família. Então, os chamados do Pai para essa missão de guardar, de cuidar dos filhos, de honrar, de amar, de perdoar. Efésios, as cartas de Paulo falam desse núcleo familiar, ele diz assim: filhos, sejam obedientes, isso não é à toa, né? Sejam obedientes aos seus pais, no Senhor, enquanto os seus pais estão no Senhor. Honrar não é só obedecer, mas é também valorizar, é respeitar e agradecer. Então, o Dia dos Pais é uma oportunidade especial para celebrar e demonstrar esse amor pelos pais, dos pais pelos filhos. O cuidado começa em casa. E a família é um altar de amor e compromisso. Então, as famílias, segundo o coração de Deus, os pais cuidam dos filhos, como eu falei, eu volto a repetir, filhos cuidam dos pais, relacionamento baseado em amor, honra e presença. Negligenciar a família é negligenciar a fé. Vamos celebrar o Dia dos Pais. Celebre seu pai. Se ele está presente, abrace-o. Se for necessário, perdoe. Se ele não está mais com você, honre sua memória e agradeça pelo pai que você teve. Né? Se seu pai, se há feridas, porque tantas vezes há relacionamentos difíceis do pai, às vezes o pai é ausente, às vezes o pai não foi um pai que realmente deveria ter sido, e ele chega no momento em que ele cai em si. Perdoe, se reconcilie com seu pai e celebre esse dia com leveza, com bênção, não é? Feliz Dia dos Pais, que esse dia seja um dia de celebração e que as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos e tudo, celebrem com grande alegria, que cada lar seja um dia para celebrar esse cuidado, esse amor e esse afeto que a palavra de Deus nos ensina e que não existe em lugar nenhum aonde se faça uma referência tão forte como na palavra de Deus, através do seu Santo Espírito no nosso coração. Então, que Deus abençoe o nosso dia, que os nossos lares
reflitam o amor dos céus. Vamos repetir: feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Amém.